A paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que está no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 2. Nós iremos ler do verso 19 ao 21, que diz assim: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém, as águas são mais, e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Esse texto, ele nos ensina acerca do poder de Deus em transformar as coisas. O título desta reflexão é Esterilidade. Quem pode transformar? E nesse texto está muito bem claro e nítido o poder de Deus em transformar as circunstâncias, o poder de Deus em mudar as coisas, em mudar o cenário. Um local que de maneira bem simplória irei falar, um local que era estéril, as águas eram mais, a terra não produzia fruto, não produzia nada, e um homem de Deus que tinha intimidade com Deus foi usado para mostrar que a terra pode se tornar fértil, a água pode se tornar boa, se o poder de Deus ali entrar, se Deus assim realizar. E foi o que aconteceu. O poder de Deus, no versículo é bem claro, assim diz o Senhor. O Senhor transformou a história daquela terra, o Senhor transformou a história daquelas águas, por intermédio do seu filho, o profeta Eliseu. Na Bíblia, nós ouvimos muito falar de esterilidade. O que representa a esterilidade no contexto bíblico? A esterilidade representa a morte, representa afronta, representa desânimo, representa desilusão, representa falta de esperança, representa tristeza, derrota, exclusão, vergonha, improdutividade, incapacidade de gerar frutos, ou seja, pessoas infrutíferas. Representa doença, representa sofrimento. A esterilidade no contexto bíblico é isso. E quando você vai pesquisar no conceito secular, é a impossibilidade de gerar filhos. Ou seja, a impossibilidade de gerar vida. Não há vida a partir daquele ponto. É a impossibilidade de se produzir algo bom, algo novo. É uma pausa brusca da continuidade de algo. E nós temos exemplos na Bíblia onde Deus mudou o cenário de pessoas que viviam nesse contexto amplo de esterilidade. Nós temos o exemplo de Sara, esposa de Abraão. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que a partir dele, um povo numeroso iria vir. Foi promessa de Deus para ele. Como vai dar continuidade se a sua esposa não tem como gerar filhos? A partir daí veio o sofrimento, veio a dor, porque uma mulher naquela época que não podia gerar filhos, ela era zombada, marginalizada. Ela vivia em depressão porque não podia dar continuidade na linhagem do seu esposo, na linhagem da sua família. E Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, quando disse para ele: olha para os céus e conta, vê se tem condições de contar o número de estrelas, assim também será a sua descendência. E Deus transformou a história de Sara, acabando com essa esterilidade,
e dando a ela um filho chamado Isaque, que significa sorriso, que reflete a alegria. Rebeca, a esposa de Isaque, cuja mãe era estéril, a esposa dele também era estéril. E ele também teve a mesma ação, orou a Deus, buscou a Deus, e Deus abriu a madre de Rebeca, onde ela pôde gerar não somente um filho, mas dois ao mesmo tempo, Esaú e Jacó. Ana orou, Ana se humilhou, Ana se entregou totalmente na presença de Deus porque ela era estéril. E Deus concedeu a ela Samuel, que ela consagrou a Deus e foi um dos maiores profetas na mão do Senhor. Estou falando isso, caro ouvinte, para você entender que Deus é um Deus que muda cenários. O Deus é que traz que faz com que a esterilidade não exista mais e a partir daquele momento passe a gerar vida. Áreas das nossas vidas, contextualizando, áreas das nossas vidas que podem estar estéreis, ou seja, estão impossibilitadas de produzir, estão impossibilitadas de crescer, estão impossibilitadas de gerar. Nós temos várias áreas que nós temos que estar sempre atentos e pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus escape. Esterilidade espiritual. Quando você não consegue nutrir o seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, é uma frieza, é o pecado, é a incredulidade, é a ingratidão a Deus, é o distanciamento de Deus, cada vez mais se distanciando de Deus. Isso vai gerar uma esterilidade espiritual, isso vai gerar morte espiritual, isso vai gerar pausa na caminhada espiritual. Então Deus quer de nós intimidade, Ele quer que nós venhamos a nutrir para gerar um relacionamento produtivo com o Senhor. Temos que buscar a presença dEle. Existe também a esterilidade conjugal, onde falta gerar vida no relacionamento, gerar vida no casamento. Tem faltado em muitos casais, isso é notório, o comprometimento com a instituição, família, com o casamento. Falta de comprometimento, falta de renúncia, a falta de empatia, de se colocar um no lugar do outro, entendendo as debilidades um do outro, a resiliência, que é a capacidade de se recobrar, ou seja, de se adaptar às mudanças e retornando dessa forma àquela forma original, ou seja, a resiliência das dificuldades que vêm, que batem no relacionamento, mas se mantêm firmes, a esterilidade familiar. Falta produzir respeito, falta produzir a alegria, a paz, a renúncia, o amor, a atenção de pai para com filho e vice-versa. O tempo dedicado à família, tempo de qualidade, isso tem feito com que muitas famílias fiquem estéreis e não conseguem produzir um bom relacionamento. Tem a esterilidade dos seus sonhos. Muitos estão com os sonhos improdutivos, achando que não vai conseguir, porque lhe falta fé, lhe falta ânimo, lhe falta vontade, determinação e a certeza de que Deus está com você, está com a pessoa. A esterilidade das emoções, esterilidade nos relacionamentos, onde Deus nos ensina a todo momento em sua palavra: construa verdadeiros relacionamentos, se preocupe muito mais com a qualidade do que a quantidade de relacionamentos. Não se isole com medo de se relacionar. Deus gerará, se você pedir e crer, relacionamentos saudáveis. Pessoas, famílias que serão colocadas na tua presença, que farão você crescer. Não se preocupe com a quantidade. Busque em Deus a qualidade nos relacionamentos. A esterilidade no caráter. Quando nós falamos de Davi e Saul, nós temos um exemplo clássico dos dois tinham unção sobre suas vidas. Raul foi ungido,
Saul, perdão, foi ungido, Davi foi ungido. Porém, a diferença é que um tinha um caráter de submissão, um caráter de fé, um caráter de ser transparente diante de Deus, verdadeiro, né? E o outro já tinha o seu caráter corrompido. Então muitos estão hoje em dia com a esterilidade no caráter, né? Muitos estão com esterilidade no exemplo, pessoas que se contaminam por pouco e alguns se contaminam por muito, dá no mesmo. Daniel é um exemplo daquele que não se contaminou comendo as finas iguarias do rei. Muita esterilidade no exemplo, esterilidade nos princípios e valores, uma sociedade pervertida, corrompida, que está estéril e precisa de vida, precisa que haja produção em massa de valores e princípios bíblicos que farão a diferença na sociedade. E isso parte de vidas, de pessoas, não de palavras, parte de ações. Estamos estéreis de exemplos, estamos estéreis nos princípios e valores. E nessa hora, Deus nos ensina como buscar, como acabar com a esterilidade da vida, buscando aquele que tudo pode fazer por nós, a saber, Jesus Cristo. Ele pode trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pede, ou pensa, ou imagina. Ele pode. Ele diz que, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, e ali cearei com você e você comigo. O que Deus está querendo nos ensinar? Ele pode mudar o cenário da sua vida e da minha vida, daquilo que hoje está estéril. Basta você abrir o seu coração para Jesus, basta eu abrir o meu coração para Jesus, que é o único caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está vivo, Ele quer trazer vida, Ele quer trazer produtividade em todas as áreas da sua vida e da minha vida. Que nesse dia possamos abandonar as práticas que nos levam à esterilidade e buscar em Deus, buscar em Jesus, sabendo que nele nós vamos transformar este quadro que hoje existe, mas amanhã não existirá mais. Porque quando Jesus entra em ação, tudo é transformado. A alegria volta, a esperança volta, a paz retorna. E que nesse dia, aquilo que eu não pude transmitir por preemência de tempo e por incapacidade minha, eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. E o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração acerca desse tema. Que Deus te abençoe. Lhe dê um dia abençoado de vitória. Em nome de Jesus. Amém.